Oi, alunos, tudo bom? Então, conforme eu havia prometido, tá? Um pouquinho mais de compostos orgânicos, um pouquinho mais de hidrocarbonetos, de cetona, de álcools, de ácidos e aminas, tá? Então, é só para informação de vocês, tá? Para vocês saberem que existe, da onde vem e para que serve, tá joia? Compostos orgânicos são formados por cadeia de átomos de carbono ligado entre si ou a outros elementos químicos. Atualmente, sabe-se da existência de milhares desses compostos. Para se ter uma ideia, no ano de 1880, o número de compostos orgânicos conhecido era de 12 mil. E, em 1990, esse número já estava em 7 milhões de compostos orgânicos conhecidos. Vamos lá. Essas substâncias são muito importantes no cotidiano e pode ser usada tanto para beneficiar quanto para prejudicar outros. Por exemplo, o que seria de nós sem os combustíveis, tais como os derivados de petróleo, como a gasolina e o óleo diesel, o etanol, os biocombustíveis, o carvão e o gás natural? Como seria a nossa sociedade sem os polímeros sintéticos e naturais, como os plásticos e a borracha? Como viveríamos sem os medicamentos, né? Sem contar os cosméticos, os produtos de higiene e limpeza? Por outro lado, existem também inseticidas, que são mal usados e destroem ecossistemas. Há as armas químicas, venenos, drogas, etc. Todos possuem substâncias orgânicas que podem trazer muitos malefícios. Então vamos lá. O primeiro grupo dos compostos orgânicos que nós vamos falar são os hidrocarbonetos, tá? Então, como eu comentei com vocês em aula, né, hidrocarbonetos são encontrados no petróleo, tá? São os compostos que compõem o óleo petróleo. Os hidrocarbonetos são compostos formados por carbono e hidrogênio. A flexibilidade do carbono, que é o principal elemento desses compostos, favorece a existência de uma enorme diversidade de estruturas moleculares. Sendo assim, algumas propriedades, como ponto de fusão e ebulição, podem ser discrepantes entre um hidrocarboneto e outro. Vamos conhecer um pouquinho mais deles. Os tipos de hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos podem ser divididos em alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos, que são classificados de acordo com a instauração da cadeia dupla ou tripla ligações, e os ciclanos, que são as cadeias fechadas. Primeiro, os alcanos, tá? Então aqui tem alguns exemplos de alcanos, então preste atenção no seguinte, ó, os alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, todos cadeia aberta, tá? Não tem nada fechado aqui, as cadeias estão abertas, com ligações simples entre os átomos de carbono e hidrogênio. Tá? Então, todas as ligações com apenas um risquinho, tá vendo? Então, são todas ligações simples. Algumas características dos alcanos. Também são chamados de parafinas ou parafínicos. Parafínicos, perdão. São encontrados na natureza, no gás natural e no petróleo. São utilizados como combustíveis, gás de cozinha, gasolina, óleo diesel, tá? E outros. Os exemplos de alcano, ó, metano, tá? É apenas um carbono com 4 hidrogênios ligados. Então, isso aqui é uma ligação que é onde ele está saturado. O mais simples dos hidrocarbonetos, encontrado no gás natural e minas de carvão. Et, tá? 2 carbonos, ó, et, 2 carbonos. É um gás incolor e sem cheiro, utilizado na indústria para a produção de etileno. Muito bem, prop, propano, ó, prop, 1, 2, 3 carbonos, tá? Então o propano é um derivado do petróleo vendido como combustível. Olha isso aqui agora, o butano, ó, but, 1, 2, 3, 4 carbonos, tá? Então tem uma relação do nome com a quantidade de carbonos de cada hidrocarboneto desse, tá? Então o butano é um derivado do petróleo utilizado no gás de cozinha. Hexano, ó, hexa,
1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá? Então a relação é hexa com a quantidade de carbono, tá vendo? O hexano, utilizado como solvente e desengraxante na indústria. Então, esses foram os alcanos. Agora, são os alcenos. Os alcenos são hidrocarbonetos, também de cadeia aberta, tá? Todos hidrocarbonetos de cadeia aberta, tá, turma? Só que esse aqui, os alcenos agora, eles possuem uma ligação dupla, certo? Então aqui, ó, entre os carbonos, ó, dois tracinhos, é uma ligação dupla, ó, uma ligação dupla, tá? Uma e uma, certo? Característica dos alcenos. Também são chamados de olefinas, alquenos ou hidrocarbonetos etilênicos. São obtidos industrialmente a partir do craqueamento de alcanos presentes no petróleo. São utilizados como matéria-prima na indústria, tá? Para a produção de plásticos, corantes, explosivos e etc. Então aqui, ó, et, dois carbonos e a ligação dupla. Também conhecido como etileno, é produzido por frutos verdes. Propileno, ó, prop, tá? 1, 2, 3 carbonos, vai prestando atenção nisso, tá? A ligação dupla ocorre na natureza em processos de fermentação. Buteno, ó, but, 1, 2, 3, 4 carbonos, tá? Aqui também é um but, um outro tipo de buteno, com 4 carbonos, tá certo? Então esse primeiro aqui, ó, usado como solvente e combustível. Esse segundo buteno aqui, ó, utilizado na fabricação de polímeros, tá? Que vai servir na indústria plástica. E esse outro aqui, ó, pente, tá? Pente vem de penta, então são 5 carbonos na cadeia, tá vendo? É utilizado como solvente, e na síntese orgânica, tá? Na adição para a formação de outros compostos orgânicos. E agora é a vez dos alcinos. Os alcinos são hidrocarbonetos, assim como todos, tá? De cadeia aberta, e presença de uma ligação tripla, tá certo? Então aqui, ó, ligação tripla, 1, 2, 3 isquinhos, ó, ligação tripla, 3 isquinhos, tá vendo? Uma ligação tripla e o resto por ligação simples, tá vendo? Característica dos alcinos, são os mais reativos. São mais reativos que os alcanos e os alcenos, tá? Devido a essa ligação tripla, tá? Os alcinos com mais de 14 átomos de carbono são sólidos. O alcino mais utilizado é o acetileno. Tá? Comumente ele é empregado na produção de borrachas sintéticas, fibras têxteis e plásticos. Alguns exemplos dos alcinos, então, ó, et, 2 carbono, tá? Então, etino, também chamado de acetileno, é utilizado na fabricação de ácido acético. Propino, ó, prop são 3 carbonos, tá? É utilizado em soldura, tá? Para soldas. Butino, ó, but, então but são 4 carbonos, ó. Tá aqui a ligação tripla, utilizado na fabricação de borracha. Um outro butino aqui, ó, tá? Utilizado na síntese de hidroquinonas. Então, os 4 carbonos, tá aqui a ligação tripla. Agora, nesse caso aqui, ó, é o trimetil, tá? É butino, tá? Tem aplicação como metabólito. Então, but, ó, 1, 2, 3, 4. Como ele tem o metil aqui, que é um outro caso, tá? Não vamos falar disso agora. E depois, os alcadienos, tá? São hidrocarbonetos, todos de cadeia aberta, tá vendo? E presença de 2 ligações duplas. Opa! Aqui, ó, então temos 2 ligações duplas, ó, essa e essa. Essa e essa, tá vendo? Essa e essa. Essa e essa, tá? Então, ó, as características dos alcadienos, também chamados de dienos ou diolefinas. Na natureza são encontrados nos terpetes, extraídos de óleos essenciais de frutas. O composto mais conhecido é o isopreno, encontrado na borracha natural e óleos essenciais. Então, alguns exemplos de alcadienos. Primeiro, o isopreno, tá? É um dos principais componentes da borracha natural. Ó, prop, tá? 1, 2, 3. Propadieno, utilizado como combustível para soldagem, também na solda.
O butadieno, ó, 1, 2, 3, 4, tá vendo? Duas ligações duplas, tá? O butadieno é um monômero utilizado na produção da borracha. E depois o penta, 1, 2, 3, 4, 5, o pentadieno, tá vendo? As duas ligações duplas. O pentadieno é utilizado em sínteses orgânicas, tá? Como adição para a formação de outros compostos orgânicos. Bom, então esses foram os hidrocarbonetos, tá joia? Então agora vamos falar das cetonas. Cetonas são substâncias orgânicas onde o grupo funcional carbonila se encontra ligado a dois átomos de carbono. Aqui o grupo funcional carbonila é esse aqui, tá? É o carbono com o oxigênio numa ligação dupla, tá? E ele acontece entre dois átomos de carbono, tá vendo? Os dois átomos aqui, tá? É onde está acontecendo, né? A carbonila está acontecendo aqui, ó. A propanona é a forma mais simples de uma cetona. Ela é usada na obtenção de solventes de esmaltes, resinas e vernizes. É mais conhecida pela denominação de acetona, tá? Então está aqui a estrutura da acetona, tá joia? A acetona se apresenta como líquido de odor irritante e se dissolve tanto em água como em solventes orgânicos. Na indústria alimentícia, as cetonas possuem uma importante utilização na extração de óleos e gorduras de sementes. As plantas usadas nesse processo são o girassol, o amendoim e a soja. Cetonas podem ser usadas para extrair cocaína das folhas de coca, daí o porquê de seu uso ser restrito e fiscalizado por órgãos da Polícia Federal. As cetonas podem ser encontradas na natureza em flores e frutos e até em nossos organismos, em pequenas quantidades, claro, tá? Elas fazem parte dos corpos cetônicos da nossa corrente sanguínea. Esse composto é empregado para fabricar alimentos e perfumes, tá? Então tá aqui um campo de lavanda, tá? A lavanda contém cetona na sua composição. Agora os ácidos carboxílicos, tá? O outro grupo de compostos orgânicos. Os ácidos carboxílicos são compostos orgânicos caracterizados pela presença de uma carboxila, tá? Aqui, ó. Estão presentes nas frutas cítricas, no vinagre, nos fármacos e conservantes. Os ácidos carboxílicos participam de reações como esterificação, utilizada na produção de aromatizantes, entre outras. As características dos compostos desse grupo funcional variam conforme o tamanho e estrutura da cadeia carbônica. Ácidos carboxílicos presentes no nosso dia a dia. O ácido carbônico, tá? Tá aqui a fórmula química de todos eles, tá joia? Presente no sangue e em bebidas gaseificadas. O ácido acético ou etanóico, presente no vinagre. O ácido butírico ou butanoico, presente no leite e nos seus derivados. Ácido fórmico ou metanoico, presente no veneno da formiga vermelha. Ácido valérico ou pentanoico, tá? É um fármaco usado como calmante, sedativo, e também aplicado no tratamento de acnes. Ácido benzoico ou benzeno carboxílico, usado pela indústria alimentícia como solvente e medicinalmente como fungicida. E o ácido cítrico ou ácido 2, tá? O hidróxido 1,2,3, presente em frutas cítricas como laranja e limão. Muito bem, turma. Agora vamos falar dos álcoois, tá? Os álcoois também são compostos orgânicos, tá? Só que eles apresentam o grupo funcional hidroxila, tá? Aqui, ó, o oxigênio ligado ao hidrogênio, preso a um ou mais carbonos saturados. Vou mostrar para vocês. A classificação dos álcoois depende da posição da hidroxila, tá? Depende da posição onde esse aqui se encontra, tá? Então são os álcoois primários, secundários e terciários. Vou mostrar aqui para vocês. Então aqui, ó, um álcool terciário, tá? A nossa hidroxila, ela está presa no primeiro carbono da cadeia, ok? E depois aqui um álcool secundário, a nossa carboxila, ela está presa aqui, ó, nesse segundo, tá? Tá aparecendo, não tá certo isso aqui não, tá aqui, ela é em cima do segundo, tá ok? Então essa carboxila, ela é aqui em cima do segundo carbono. E um álcool terciário, tá? A carboxila, ela vai ficar em cima do terceiro carbono. Então aqui é o primeiro, esse é o segundo, ok? Esse aqui é o terceiro. Tá joia? Então ela está presa no terceiro carbono da cadeia.
Então, muito bem. Os principais álcoois. Metanol, ou álcool metílico, tá? A fórmula é produzido em escala industrial a partir de carvão e água. É usado como solvente em muitas reações e como matéria-prima em polímeros. O glicerol é um líquido xaroposo, incolor e adocicado. É obtido através de uma saponificação, tá? Saponificação, o que é? É a reação que dá origem ao sabão, tá? Então, esse glicerol, ele é obtido através de uma saponificação dos estéreis que constituem óleos e gorduras, empregado na fabricação de tintas, cosméticos e na preparação de nitroglicerina, tá? Um explosivo. E o etanol, né, o álcool etílico, é usado como solvente na produção de bebidas alcoólicas, na preparação de ácido acético, éter, tintas, perfumes e como combustível de automóveis. Tá? E por último, tá, dos compostos orgânicos, dos grupos dos compostos orgânicos, nós temos as aminas. Tá? O que são as aminas? São compostos orgânicos nitrogenados. Agora aqui no caso, tá, o nitrogênio já faz parte da nossa fórmula. Tá? Temos o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e agora o nitrogênio, que deriva da substância amônia, NH3, pela substituição de um ou mais hidrogênios por radicais orgânicos. De acordo com a quantidade de hidrogênios substituídos, as aminas podem ser classificadas em, tá? Então vamos dar aqui, ó, as características físicas das aminas, tá bom? Elas são compostos polares, tá? Ou seja, elas têm polo positivo e polo negativo. As aminas com até 5 carbonos são solúveis em água e etanol. Já as aminas com 6 ou mais carbonos são praticamente insolúveis em água, mais solúveis em solventes orgânicos. Aminas que apresentam estrutura aromática são mais densas que a água. Aminas que apresentam de 1 a 3 carbonos são gasosas em temperatura ambiente. Já as que apresentam de 4 a 12 carbonos são líquidas em temperatura ambiente. De uma forma geral, as aminas apresentam ponto de fusão e de ebulição mais elevado apenas em relação a qualquer composto orgânico apolar, tá? Ou seja, apresenta 2 polos positivos ou 2 polos negativos, ok? Características químicas das aminas. As aminas aromáticas apresentam um menor caráter básico em virtude do fenômeno da ressonância. Quanto maior o caráter básico da amina, maior a probabilidade de reação com certa substância. Na presença de um ácido, as aminas realizam uma reação de neutralização, tá? Já que elas apresentam um caráter básico. Tá joia, turma? Então foi só mais um pouquinho de informação para vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.